Olá, queridos, Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Queridos irmãos, hoje, lição de número 7, a promessa de Deus ou a promessa de um coração novo. O que é ter um coração novo? O que é ter um coração que era de carne, de pedra e agora transformado em carne? O que é ser circuncidado no coração e não na aparência? Essas e outras questões ainda hoje nesta lição. Mas antes, compartilhe, comente, curta, dê lá o seu like e se inscreva no meu canal Adalberto Teles com 2 L's. Queridos, que Deus abençoe a vocês e que Deus abençoe a família de vocês também. Então, esta é a nova lição desse final de semana, a promessa de um coração novo. O texto em classe, Romanos 2, 25 e 29, ou a 29, Jeremias 31, do 31 ao 34. Esse texto de Jeremias 31 também pode ser muito lido na ceia do Senhor. Quem for ministro, quem ministra, pode trabalhar esse texto também na ceia do Senhor, que ele é muito interessante para a ceia. Palavras-chave, eu coloquei dessa vez só 2 palavras-chave: promessa e coração. Introdução. Aí eu peguei a introdução da própria lição, porque eu achei que ela está bem fundamentada, está bem interessante. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição, é claro. No hebraico, a palavra coração é levav. No hebraico, levav. No grego, cardia. Daí cardiologia, cardio e tal. Então, levav é a palavra em hebraico. Tem muita relação com a psique, no caso que é mente. No hebraico, mente ou alma é nefesh, e tem relação porque a gente percebe que é do coração. Deus trabalha toda a vida humana a partir do coração. Já em Hebreus, a gente lê que a espada de Deus ela é como se fosse de 2 gumes, afiada. Ela vai lá dentro do âmago da pessoa, vai na divisão da alma e do espírito. Então a gente percebe que há uma relação muito profunda. O próprio Paulo diz que ninguém conhece o homem senão o espírito do homem, ou seja, tem coisa que ainda nem chegou na nossa imaginação, mas já está no nosso coração. Então Deus, ele vai onde ainda nem chegou na nossa mente, e às vezes Deus até fala conosco de coisa que a gente ainda nem pensou, mas já está no coração. Primeira grande sessão, o coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. A palavra coração aparece repetidamente nas Escrituras e é um dos termos mais ricos em significado, referindo-se à parte mais profunda do ser humano. Para os antigos hebreus, o coração era o núcleo da identidade humana, que se encontra a sede das emoções, dos pensamentos, das decisões e da moralidade. Aí nós vamos aqui a alguns detalhes desses aspectos. E outra coisa, é só você reparar, né? A Bíblia diz: sonda meus rins e esquadrinha o meu coração, né? Então você vê que sempre tem também a ver essa questão do rins e do coração.
para os judeus, para os hebreus, a questão emocional, todo o aspecto estão ali nas vísceras, ali nos órgãos, na parte aqui do ventre, rins, fígado, coração. Então, tudo ali está envolvido nessa expectativa aí da presença de Deus, das emoções e tal. Sede do pensamento e do intelecto. Diferente do conceito moderno, que atribui a razão ao cérebro, o pensamento e o intelecto são frequentemente associados ao coração na Bíblia. Em passagens como Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Né? A própria Bíblia diz o quê? Que a tristeza do coração, a alegria do coração formoseia o rosto, o semblante. Mas um coração abatido, por exemplo, demonstra aquilo que o coração está sentindo. Então, um coração pesaroso, um coração ali triste, um coração desesperançoso, ele vai causar essa feição na nossa face de tristeza, de pesar. Então, o coração ele é a sede do pensamento e do intelecto. Centro das emoções, alegria, felicidade, tristeza e angústia, amor e devoção estão aí dentro dessa ideia do coração. O coração é que vai demonstrar tudo isso. Origem das decisões e da vontade, o livre-arbítrio ou a liberdade. Então, o coração é dele as origens das decisões e da vontade, também a escolha para poder a gente tomar as nossas decisões, porque o ser humano é ser de decisão, o ser humano ele tem essa capacidade de decidir e por isso o coração precisa ser guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Fonte da moralidade e da espiritualidade. Jesus disse em Mateus 5:8: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é o que permite que tenhamos um relacionamento autêntico e profundo com Deus. Um coração puro busca a justiça, o amor e a misericórdia, o que resulta em atitudes compassivas e justas. O próprio salmista diz: Senhor, quem habitará em seu santo nome? Aquele que tiver coração puro, com as mãos limpas e tal. Então, a pessoa precisa ter esse coração puro. Por exemplo, o salmista diz: como o jovem purificará o seu coração? A palavra. Palavra é a forma de purificar o seu coração. Aí diz mais, salmista, Salmo 119: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra é um meio ou um dos meios, porque você pode colocar a oração, porque tudo vem da palavra. A oração vem da palavra, o jejum vem da palavra, a vigilância vem da palavra. Tudo isso a gente aprendeu na palavra, mas vamos colocar em tópicos. Então, a palavra, a oração, o devocional, a busca no jejum e todos os outros aspectos que estão envolvidos dentro das perspectivas da palavra de Deus. Então, um coração puro, ele vai manter a moralidade, ele vai manter a espiritualidade. Espiritualidade no sentido de que essa pessoa vai ter facilidade de perdoar, facilidade de amar, facilidade de contribuir na obra de Deus, contribuir na ajuda com o sofredor, vai sentir misericórdia, empatia de outras pessoas. Então, um coração puro, ele vai ter esses aspectos diante da presença de Deus. E só tem uma forma de habitar no Santo Monte, é tendo um coração puro, gente. Segunda subseção, a circuncisão do coração. Paulo foi muito incisivo, principalmente na carta aos Gálatas, mas também em Romanos, quando ele fala de circuncisão, não no membro masculino, como os judeus faziam, mas no coração. E aqui também a gente percebe das pessoas
que vivem no mundo da religiosidade, até evangélicos, que fazem tatuagens colocando a cruz, o nome de Jesus, colocando fé. E a Bíblia diz que não é nada disso, é no coração, não é um estereótipo. Não adianta colocar símbolos religiosos, mas a mente não é cristã. A mente precisa ser cristã no mundo sem Deus. E uma mente cristã no mundo sem Deus vai entender que tatuagem não tem nada a ver com a fé cristã. E aí ela vai perceber que a circuncisão do coração, a marca no coração, Paulo até diz, né? Claro que isso não tem a ver com a circuncisão, mas ele diz: agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então ele não traz nenhuma tatuagem, ele não traz, não, são as marcas de Cristo. Quais foram as marcas de Cristo? O que Cristo realmente trouxe em seu corpo para que Paulo dissesse tal coisa. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança, ou Novo Testamento, né? Diaitec, nova aliança, ou aliança, ou Berit, que é aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, ou seja, a circuncisão é antes da lei. E foi para Abraão e seus descendentes como um sinal ali no contexto veterotestamentário. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Estão aí os textos. Então, é no coração da pessoa. É a presença do Espírito Santo dentro da pessoa, no interior da pessoa, que irradia para o exterior. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito, não é homem, gente, é o Espírito. Porque se a igreja continuasse com a circuncisão, quem é que faria circuncisão em nós? Os pastores? Os obreiros? Ou nós teríamos que ir em um médico não crente, fora da igreja? Então, como seria essa circuncisão? Olha que loucura, depois de 2000 anos com a igreja criada e tivesse que Paulo manter isso e a igreja mantivesse isso, quem faria essa circuncisão? E o que teria de gente que largaria o ministério pastoral, porque como é que a gente chegaria em outro crente, outro homem? É uma coisa muito complicada. Então é uma obra, é uma ação exclusiva no crente, a partir do Espírito Santo, que capacita aí o homem a seguir a Jesus e estabelecer aí um relacionamento pessoal com Deus. É Deus conosco e nós com Deus. É Deus trabalhando conosco e nós recebendo a presença de Deus. É coisa maravilhosa. É uma circuncisão que só a gente lendo e estudando para a gente compreender o que Deus faz no interior do homem. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai, ou seja, é preciso que o Espírito Santo mude toda a nossa perspectiva, é preciso que o Espírito Santo marque o nosso ser, marque o nosso coração. A circuncisão não é uma marca, o homem não tinha uma marca, então o Espírito Santo tem esse poder de marcar, ele é o penhor, ele é o selo. Então, quando Deus olha para a igreja, ele vê essa marca, ele vê essa circuncisão, que é o Espírito Santo marcando o coração do crente. Terceira subseção da primeira sessão: um coração novo. A expressão coração novo é usada nas Escrituras para descrever a obra regeneradora de Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia apresenta a necessidade de um coração transformado, um coração que seja purificado, renovado e totalmente dedicado a Deus. Esse conceito aparece especialmente nos profetas do Antigo Testamento e é plenamente realizado na nova aliança em Cristo. Na visão bíblica, o coração humano, por causa do pecado, é inclinado ao mal e frequentemente suportado contra Deus.
Jeremias 17:9 expressa essa realidade ao afirmar que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. As pessoas pensam que estão bem, tem gente que se acha que está bem. Eu lembro isso também em Amós. O povo, não, nós estamos fazendo templo, a gente construiu, renovou, nós estamos oferta, a gente está na igreja, estamos na casa de Deus. E aí o profeta vai dizer, não, mas o dia do Senhor para vocês será de trevas, será de escuridão, porque eles achavam que o dia do Senhor para eles seria de luz, de paz, de vitória, porque eles estavam no templo, eles estavam ofertando, eles estavam ali fazendo reformas, mas eles usurpavam o poder, compravam o meio jurídico, eram contra os pobres e os pequenos agricultores. E Deus disse para ele: o dia do Senhor para vocês é de trevas, é de escuridão. Então existem pessoas que parece que porque estão na igreja, não, eu vou à igreja, não, eu estou indo no culto, mas e como é que está o seu coração? Estou bem, eu sinto a presença de Deus, eu canto. O coração do homem é enganoso. Então, nós temos que orar como salmista, dá-nos um coração novo. Nós temos que ter a coragem de dizer: esquadrinha meu coração. Nós temos que ter a coragem de dizer: Senhor, limpa meu coração, perdoa os meus pecados, me purifica. Então, que a gente não venha ser enganado pelas nossas emoções, que a gente venha ser enganado, não venha ser enganado pelos nossos atos culticos. Tem pessoas que se maravilham com atos culticos, e Deus não está preocupado com atos culticos, Deus está preocupado com o teu interior, Deus está esquadrinhando é o seu ser, e esse ser esquadrinhado é que vai revelar para o exterior aquilo que for mais sincero da sua alma. Então expresse o mais sincero, seja honesto, tu num culto, às vezes a gente é usado como massa de manobra. Irmão, se você está sentindo a presença de Deus, se você está sentindo, porque o teu momento é difícil, o seu momento é de sequidão, fique com a mão abaixada, diga para Deus: Senhor, eu não estou sentindo a tua presença, eu quero sentir a sua presença, e seja lá o que for, aonde você for, não seja massa de manobra, mas expresse a realidade do seu coração. Diante dessa condição, os profetas clamavam por uma mudança interior profunda que somente Deus poderia realizar. Geralmente no hebraico, uma mudança, um retorno, uma volta, é usado o verbo shuv, que significa retornar, se arrepender, voltar. Então, quando se refere a Deus, voltar a Deus, mas de maneira diferente, de maneira transformada, que é mais profundo do que o metanoel, que é arrepender-se, voltar-se, ou metanoia, né? Arrependimento, melhor dizendo. Então, que a gente venha voltar a Deus, porque é necessário a gente ter essa vida diferenciada. Josué não apenas faz uma escolha, ele decide realmente: ó, vocês escolham o que vocês quiserem servir, porque vocês já tomaram uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem que partir do coração. Isso tem que partir lá do ser da pessoa. Quando a gente diz: amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todos os seus sentimentos, com todas as suas emoções, gente, engloba todo o ser da pessoa. O profeta Ezequiel descreveu essa promessa de forma explícita, profetizando o respeito de uma transformação completa, ou a respeito, né, de uma transformação completa. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha isso, gente. Darei a vocês um coração novo, porém o Espírito novo em vocês. O Espírito aqui não é o de Deus, é o nosso, que é o Espírito Santo. Ele é Espírito Santo, ele vai renovar o nosso espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Existem crentes que têm dificuldade de receber a palavra, ainda mais quando a palavra os confronta. Existem pessoas na igreja que não aceitam palavras que os confrontam. Pessoas que têm um coração novo, que têm um espírito novo, não vão se doer com palavras que os confrontam. Pelo contrário,
vão levar ao arrependimento. O que nós temos visto muito hoje são pessoas que não querem ser confrontadas, pessoas que pregavam hoje de uma maneira e hoje suas pregações são de autoajuda, porque é mais fácil ser aceito com mensagens de autoajuda do que mensagens que confrontam. Não há como haver salvação se não tem palavra de confronto. E se são palavras só de autoajuda. Não, gente, é preciso que a mensagem nos confronta. Quando Deus apareceu a sarça ardente ali, o anjo do Senhor, ele confrontou a Moisés e Moisés o interpela. Quem é o Senhor? Ele responde àquele chamado. A mensagem precisa nos interpelar, gente. No Novo Testamento, a promessa de um coração novo é cumprida em Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição. Eu acrescentaria através também de sua vida. Jesus inaugura, porque eu sou daquela assim, só tem como morrer se alguém nascer, e só tem como ressuscitar se alguém morrer. Então, vida, morte e ressurreição. A obra de Jesus, ela é uma obra redentora completa e ela abrange todo o aspecto da vida de Jesus. Jesus inaugura a nova aliança mencionada em Jeremias 31. O 31 diz: Eis que farei uma nova aliança convosco. E aí ele vai dizendo: não aliança como fiz com vossos pais. Então isso se cumpre em Jesus e ainda está se cumprindo, porque tem coisa nesse texto que ainda não conseguiu, não alcançou a sua realização completa, que inclui a transformação interior do ser humano. Diferente da antiga lei, escrita em tábuas de pedra, a nova aliança grava a lei de Deus nos corações dos crentes. Esse coração novo não apenas conhece os mandamentos de Deus, mas deseja cumpri-los. Por isso que eu estou falando. Como uma pessoa está na igreja e a palavra o confronta e ele não gosta, não. Ele tem que se sentir feliz porque a palavra o confronta, pois a Bíblia diz que Deus corrige e repreende a quem ama, a não ser que você não queira ser mais amado. Então Deus vai repreender e vai corrigir sim. Ele usa a mensagem, a palavra, a pregação. Segunda grande seção, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. É necessário ter um novo nascimento, é necessário ter um encontro com Deus. Então, esse coração inclinado a Deus, porque Romanos 8, a gente vai ver que tem ali uma briga entre o espírito e a carne, né? Às vezes Paulo usa a palavra soma, que significa corpo, para se referir num sentido negativo, mas geralmente a palavra mais negativa que é usada para a carne no grego é sarx, e aí tem o pneuma, a luta entre o pneuma e entre a sarx, e às vezes entre o soma, corpo. Então, se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, teremos vida e paz. Se nós nos inclinarmos para a carne, teremos inimizade contra Deus. Então é preciso que nós recebamos a palavra, que nós tenhamos esse novo nascimento, porque se nós não tivermos esse novo nascimento, estamos na igreja só perdendo tempo, gente. Só perdendo tempo. Um coração consciente. Ter um coração consciente é cultivar uma vida espiritual e ética que deseja continuamente atenta e sensível aos valores de Deus. Esse tipo de coração é relacionado profundamente com a consciência moral. Coração e psique. Lembra? Eu falei, tem relação. E outra coisa, o servir a Deus
exige uma postura ética, moral. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. Pedro, o apóstolo Pedro fala isso. Sede santo, porque Deus é santo. Não tem esse negócio de estar na lei. No Novo Testamento exige de nós também uma ética moral, um comportamento ético, porque o monoteísmo cristão também é um monoteísmo que exige uma ética. Na Bíblia, o coração consciente reflete uma disposição de vida, onde há uma atenção cuidadosa para a própria conduta, arrependimento genuíno e a busca constante do Senhor. A Bíblia diz, né, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então a gente precisa ter um coração e uma mente consciente de que o nosso Deus, o único Deus. A consciência ou a voz interior nos alerta sobre o que é certo e errado. Gente, se tem uma coisa no homem que não recebe incentivo exterior, é a consciência. Pode todo mundo falar que está errado, a sua consciência vai dizer que está certa. Pode todo mundo dizer que está certa, a sua consciência vai dizer que está errado. A consciência não aceita opinião exterior, ela é fundamental. Consciência é algo tremendo. É ela um sinal vermelho para nossas decisões. Um coração consciente não apenas ouve a própria consciência, mas a forma e molda conforme os valores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre viver com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Gente, ter uma boa consciência diante de Deus é algo tremendo. É preciso viver uma vida voltada nele, com um coração puro nele, e não dever nada aos homens também. Interessante que eu já conheci pessoas que perderam temporariamente a memória, mas não perdiam a consciência da Bíblia, da palavra, lembravam da palavra e lembravam de Deus. E ele também exorta os crentes a não contristarem o Espírito Santo. Um coração consciente busca discernir a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Em Romanos 12:2, Paulo instrui os crentes a. Desculpa, gente. Paulo instrui os crentes a renovarem suas mentes para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a partir do coração-mente. Essa transformação vai fazer uma realidade nova na sua vida. Isso envolve não só conhecer a vontade de Deus, mas distinguir o que é bom, o que edifica e o que contribui para o crescimento espiritual. Isso vai mostrar que tipo de filme você tem que ver, que tipo de música você tem que ouvir, tipo de roupa você tem que vestir, como você tem que se comportar, porque vai a partir daí, do teu coração. Agora, existem mentes cauterizadas. A Bíblia fala de pensamentos, de consciências cauterizadas. Aí, para essa pessoa, gente, mesmo estando na igreja, não tem nada a ver, tudo tá legal, não tem problema nenhum, e isso é um perigo. Cuidado com isso. Peça a Deus para tirar a cauterização da sua mente. Terceira subseção, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Tá vendo? Duas realidades, pensamentos e o coração. Veja a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar, inclusive nós mesmos. É o lugar ou o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Lembra? Sobre Mateus 12, Jesus diz, Jesus sabendo o pensamento deles. Pessoas que não falaram, Jesus disse, por que você está falando isso? Jesus sabe, conhece o mais interior do ser humano. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Deus ninguém engana. A própria Bíblia diz que ninguém ficará de engano em minha casa. Deus um dia
dia vai sacudir a figueira. Deus um dia vai sacudir a videira. E ele vai, o próprio Malaquias diz que nos últimos dias Deus, ele vai trazer, e todos saberão, os que servem a Deus e os que não servem, o justo e o ímpio. Deus vai revelar. Na casa de Deus hoje tem todo tipo de pessoa. Eu tenho um tripé que eu aprendi, e esse tripé é, primeiro, Deus sabe os que são seus. Gente, não adianta. Tem gente em cima do altar que é pastor, mas Deus sabe quem é dele. Não tem cargo, não tem função, não tem título, não tem ministério que vai enganar Deus. Segundo, os que são de Deus, tem o Espírito Santo, pois Paulo diz: se esse não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Terceiro, os que são de Deus não querem pecar, aborrecem o pecado, odeiam o pecado. E como é que eu estou na igreja, gente, pecando? Como é que eu estou na igreja em adultério, em fornicação? E às vezes só revelo porque alguém entregou, e às vezes só confesso porque uma pessoa então não é um verdadeiro arrependimento. E outros que estão na mídia por serem famosos cometem erro e não se consertam porque erraram, mas se consertam para não perder o prestígio, para não perder seguidores. É a mesma pergunta que a gente deveria fazer sobre o filho que foi embora lá daquela parábola do filho pródigo. Ele voltou por interesse ou voltou porque realmente se arrependeu? Porque ele diz, lá no meu pai pelo menos tem o que comer. Então, ele voltou por causa da comida ou voltou porque realmente se arrependeu? Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Deus sabe quem se converteu, não adianta se mudar, mudar exterior, não adianta botar roupão, não adianta botar roupinha, que Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Terceira grande sessão e a última grande sessão, promessas para o coração. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do seu espírito, não por emoção, a felicidade é uma realidade. A Bíblia diz: façam com que eles tenham alegria em mim. Está em João 17. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. E essa lista de bem-aventuranças, ela é cristológica, ela não é apenas um sinal de justiça, porque lá no versículo 11, bem-aventurado quem for perseguido, que vos injuriares, por minha causa. Esse por causa de mim ou por minha causa é cristológico. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Nós temos no mínimo 3 palavras aqui: bem-aventurados, makarios, que traz felicidade ou bem-estar. Você tem eudaimon, que significa felicidade, e dentro dessa perspectiva da palavra eudaimon, a filosofia, principalmente Aristóteles, diz que é impossível uma pessoa que sofra ser feliz. Então você já viu que essa palavra não cabe para o cristão, porque o cristão sofre e ele é feliz. E a palavra que melhor sintetiza a ideia de alegria, porque felicidade está em segundo plano. Na perspectiva bíblica, a alegria no grego é rairo, o verbo alegrar-se, e hará, alegria. Então, essa alegria, rairo ou hará, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Alegria como fruto do Espírito Santo. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha isso, gente. Secar os ossos, aí tem aquelas doenças, né, de ósseas, né, artrite, artrose, osteoporose. Então a gente tem que ter felicidade e alegria em Cristo. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração, aonde ninguém pode tocar, só Deus, gente. Hoje, sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Esse tal de Dr. Ray aí, viu eles dizendo: gente, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo, mas olha, meu povo brasileiro, eu cometi o erro. E o erro é a alegria. Sejam alegres, riam mais. E aí agora, coitado, ele está com problema na saúde,
com um câncer, e ele disse que a causa possivelmente foi isso: falta de rir, falta de alegria, falta de felicidade. E o crente tem um motivo para ser feliz, ele é salvo, ele é transformado, ele é liberto pelo poder de Jesus. Segunda seção, subseção, um coração cheio de amor. Na Bíblia, um coração cheio de amor é a maior expressão da obra de Deus na vida de alguém. Esse amor, que é a essência do caráter de Deus, deve permear cada aspecto da vida de quem vive em comunhão com Ele. Amar de maneira sincera é o chamado supremo para aqueles que seguem a Cristo, refletindo a própria natureza de Deus em suas ações, palavras e atitudes. O apóstolo João nos lembra que Deus é amor. Gente, eu vejo pessoas ouvindo as necessidades dos outros e não fazem nada. Pessoas que até têm condição. Você está errado. Se você fizer isso, não é certo. O Tiago fala sobre isso. Ah, a pessoa precisa de oração, mas está passando necessidade. Você sabe, vamos orar. Não, tira a necessidade dessa pessoa. E um coração cheio de amor é a manifestação mais clara desse amor divino na vida do servo de Deus. Deus é amor, gente. Se Deus é amor, nosso coração precisa estar repleto de amor. E eu vou dizer sincero a vocês: o que tem de crente ruim, gente, o que tem de crente mal, sei lá, só a graça de Deus. O ponto de partida para um coração cheio de amor é o amor incondicional que Deus tem pela humanidade. Esse amor é demonstrado através de sua graça e misericórdia, culminando no sacrifício de Jesus Cristo. Esse amor é imerecido e alcança o ser humano em seu estado de pecado. Quando entendemos a profundidade desse amor, somos transformados e capacitados a amar como Deus ama. Olha isso. Um coração cheio de amor se manifesta em atitudes práticas e no compromisso com os outros. A Bíblia é bem clara: não amemos só de palavras, mas em ações e obras. A Bíblia também fala: nada deveis a ninguém, mas apenas o amor. O amor é tudo, gente. O amor é tudo. Terceira e última subseção: o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo, ou do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as suas promessas feitas à igreja. Então não tem esse negócio de o crente morre sem... Não, o crente morre sim, mesmo tendo a promessa, porque a promessa será cumprida integralmente na igreja. Eu partindo ou não, a igreja continua e a promessa de Deus continua em nossas vidas. Conclusão: as promessas de Deus são todas elas maravilhosas. Como é bom ter um coração cheio de graça e verdade, ter a alegria do Espírito Santo e, acima de tudo, um coração cheio de Deus e, com isso, ter a capacidade de amar, perdoar e ser feliz. Que o Senhor nosso Deus transforme os nossos corações segundo a sua vontade. Queridos, até a próxima. Que Deus te abençoe. Felicidades e alegria em teu coração. Perdoe, ame e seja alegre. Um abraço, até a próxima. Haris, Kai e Irene. A paz.